Olá, meu nome é António Guimarães e neste fim de semana em Madrid conheci o autor de um projeto que eu gostaria, foi tão importante para mim que eu gostaria de contribuir para que ele chegue a Portugal e aos povos de língua portuguesa. É um projeto de educação alternativa e estando eu há 35 anos ligado ao mundo do desenvolvimento pessoal, entendi solicitar a este autor, esta pessoa que já vamos conhecer, a oportunidade, através de uma entrevista, fazer chegar até si esta informação. Por isso vamos começar por perguntar quem é o Mauro Conversi? Bom, boa tarde, boa noite, dependendo do momento, para todo mundo no Portugal. Meu nome é Mauro Conversi, eu morei uns 10 anos em Brasil, sou italiano de origem, então falo este idioma misturado, não é? Mas espero que seja suficiente para me expressar devidamente. E eu elaborei este projeto de educação precisamente durante uma época que estava no Brasil, porque eu percebi durante, digamos assim, um momento de crise muito intenso que aconteceu 2 anos atrás, eu pude entender perfeitamente como os médias realmente influenciam a cabeça das pessoas e a urgência que tem as pessoas de se libertar de ideias sobre si mesmo que são limitantes, então que impossibilitam a faculdade de ter aquele que nós chamamos de livre albedrío, que é preciso ser donos dos nossos pensamentos para poder viver uma vida que tenha mais sentido. Então, a revolução interna é na base de esta ideia, basicamente. Muito bem. Depois de conhecermos um pouco Mauro Conversi, gostaria de colocar a seguinte questão. Qual é o propósito da revolução interna? Bom, são seminários, certo? Que estão dirigidos fundamentalmente a educadores. Educadores de todo tipo, quer dizer, podem ser professores de escola, podem ser maestros, podem ser professores de universidade, podem ser pais de famílias que têm a sensação que o mundo está um pouco caótico. Se alguém tem essa sensação, acho que não é o único, e é possível que queira ter uma visão de futuro, que precise de uma visão de futuro para transmitir a geração que em pouco tempo estará dirigindo o mundo, não é certo? Então, o propósito, digamos, esta proposta educativa não é uma pedagogia, é simplesmente uma atualização de crenças. É como dizer, nós hemos vivido durante uns milênios baixo um certo tipo de crenças, dentro de uns paradigmas, ou seja, um sistema de crença que, por exemplo, dentro desse sistema de crença, nós atualmente, o que os antropólogos chamam de paradigma mecanicista, a tendência é pensar que vivimos dentro de um universo como mecânico, uma espécie de máquina, e nós, dentro deste universo mecânico, somos como uma espécie de acidentes biológicos, e temos que entender a regra de funcionamento. Dentro desta ideia ainda poderosa, atual, nós não conhecemos a regra do jogo e as religiões se supõe que não vão dar alguma regra deste jogo, mas não entendemos bem. O certo é que pensamos que somos limitados e, especialmente, não pensamos que nós somos criativos. Ou seja, a ideia de criatividade não é dentro da nossa cultura. Ou seja, nós não estamos conscientes que o tempo inteiro estamos criando. Nós criamos coisas, criamos objetos, criamos todo o que nos rodeia, os vestidos, todo, mas não estamos conscientes, curiosamente, que nós criamos a nossa realidade. Ou seja, não somos conscientes que as circunstâncias que envolvem a nossa existência são fruto de uma criação. E esta criação tem muito a ver com o jeito em que nós
sentimos a realidade. E o jeito que nós sentimos a realidade está sumamente influenciado por o que ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, existe toda uma série de experiências científicas, de conhecimento que se vai acumulando desde que Einstein escreveu a famosa equação E igual mc ao quadrado. Desde aquele tempo até hoje, ainda nós hemos integrado que nós somos energia, não somos matérias. A matéria praticamente é inexistente. É dizer, o nosso pensamento determina nossas emoções, que determina o jeito que vibramos. Este jeito em que transmitimos energia, nosso, de um jeito que nós nos expressamos dentro do mundo, causa uma resposta do mundo da qual atualmente não estamos conscientes. Então, a revolução interna, os seminários que organizamos são para, particularmente educadores, tomar consciência disto e poderlo transmitir na sua educação, seja qual seja a matéria. Não tem que ser um professor de física, nem um professor de filosofia que faz isso. Porque o próprio professor que ensina ginástica, uma vez que tem a compreensão que ele é algo vibrando que está influenciando o seu entorno, também influencia os próprios alunos a se empoderar desta capacidade criativa que nós temos. Me explicado bem, Antônio? Muito bem. Daí a pergunta complementar: por que é que se destina este seminário, este projeto de educação alternativa, esta revolução interna a professores e não ao público em geral? Bom, porque os professores, eles têm, a sua vez, têm um público, que se eu falo com um professor e o professor compreende a ideia, la integra, la assume dentro de si, ele se transforma em um transmissor desta mesma, digamos, compreensão muito importante, e então, a sua vez, a difunde a um outro público. Então, afinal, vai ser dirigida a um público geral, só que a um público que está em formação, ou seja, as pessoas, particularmente as pessoas novas. E também por quê? Porque os professores ou padres de famílias, é muito urgente, neste momento da história da humanidade, que transmitam valores, porque se uno sigue a informação oficial, a televisão, o telejornal e tudo isso, não tem valores, não tem visão de futuro, não tem uma coisa que as pessoas possam dizer, bueno, vamos, a sociedade está indo naquela direção. Aparentemente a sociedade está indo caminho à autodestruição. Só que não é assim. Estamos indo caminho a uma transformação de nós mesmos. Pero estamos enfrentando umas dificuldades que são reais, porque os meios de comunicação nos bombardeiam literalmente com um monte de informação e 99% dessa informação é de caráter negativo. Isso é porque essa é a razão de criar este movimento chamado revolução interna, porque é tomar uma posição de enfrentamento com um sistema educativo generalizado, mas não político, nem social, nem socioeconômico, é simplesmente uma rebelião contra um sistema de crença para poder viver uma vida mais digna, mais completa. Muito bem. Outra pergunta que gostaria de colocar a Mauro Conversi é: qual é a importância da nova geração a entrar já no mundo laboral com uma perspectiva clara de futuro, tanto a nível individual como a nível coletivo? Qual é essa importância? A importância é que, no momento atual, do jeito que nós estamos agora, é como dizer que a educação propõe um molde, um certo tipo de pessoa. O cara tem que ser assim. Então, isto gera uma sociedade que todo mundo, nós sabemos sobradamente, uma sociedade competitiva. Ou seja, tu tem que ser um certo tipo de pessoa, então tem que fazer um certo tipo de estudo, então tem que te expressar dentro do mundo de um certo jeito para poder ser reconhecido pelo mundo. Então, como que um molde ou a forma é limitado, parece que tem pouca praça para muitas pessoas e há que competir e lutar e todo isso que
vemos diariamente na sociedade, todo mundo lutando para chegar a ser alguém, certo? Quando, em realidade, no momento em que se permite a cada pessoa ser criador, como é realmente da sua circunstância, a sua forma de viver, o jeito que ele vai viver, vai ser o jeito dele. Então, a competitividade simplesmente desaparece. Quer dizer, se a nova geração entende que a competitividade solamente está levando a, efetivamente, uma espécie de autodestruição e compreende que o jeito que cada um é extremadamente valioso, cada um se preocupa de ser exatamente si mesmo, e não aquele molde oferecido pela sociedade, pelo sistema educativo generalizado. Assim. Muito bem. E aqui eu tinha justamente uma questão que é se o Mauro acha que realmente é possível sair deste sistema educativo que promove a competitividade, a rivalidade e promover as capacidades criativas internas de cada um de nós. Acha que é realmente possível sair deste sistema atual e avançar para esta proposta deste projeto educativo, de educação alternativa, este projeto da revolução interna? Bom, eu tenho que dizer que não é que sou o único que está aqui com essas ideias revolucionárias. Tem muitas pessoas, tem muitas organizações, tem muitos coaches que estão se juntando, e precisamente Antônio está vindo em Madrid para participar de uma reunião de coaches que foi muito boa, que existe um sistema de educação baseado em inspirar, não em transmitir mais dados, que disso estamos cheios, sino inspirar as pessoas a ser cada vez mais si mesma. Então, não é que a proposta seja, porque sou o único aqui com essa ideia, simplesmente eu quero levar estas propostas de, normalmente dirigida a um público empresarial que tem a ver com gerar, digamos assim, digamos assim, um avance criativo para pessoas que já estão dentro do mundo laboral, levarlo às escolas para que sejam transmitidos por lo menos alguns dados básicos muito importantes, científicos, não abstractos ou, digamos assim, basados em hipóteses reais, sino coisas que a ciência de hoje sabe, que tu procura no Google e encontra, para que as pessoas possam chegar a saber que são entes criativos. Quando a pessoa compreende isto, não está tão preocupada de fazer exatamente aquela carreira porque o seu pai falou que se tu não estuda aquele negócio lá, não vai ser ninguém na vida e tal. Isto é essa ideia. Cada um pode ser o que quer ser e sendo quem quer ser, desse jeito, vive melhor que sendo uma pessoa de sucesso que porém, não consegue ser si mesmo porque não chega a se expressar do jeito que quer. Está reproduzindo um modelo imposto por um sistema educativo forçado. Muito bem. Aqui temos uma contribuição para que possamos perceber, ao escutarmos o projeto alternativo de educação alternativa, de reprogramação, que se trata de reaprender a pensar, com este seminário de revolução interna, dirigido para o público de educadores, para que esta mensagem possa chegar de uma forma estruturada a cada um de nós. Depois eu queria agradecer ao Mário Conversi este tempo da antena e esta gravação que nos vai permitir fazer chegar aos diferentes canais ligados à educação esta contribuição e seguramente que poderemos contar com a presença do Mauro ao vivo, em sessões a organizar, em território português e necessariamente também no Brasil, não é verdade? Certo, isso espero. Espero que o meu portunhol seja suficientemente compreensível, que no Brasil, acho que mais ou menos conseguia me expressar. Agora, no Portugal, eu sinto diferente. Eu espero que as pessoas possam... Mas eu sim me comprometo a falar devagarzinho. Mas sim, estes seminários são desenhados para durar um fim de semana, são divididos em 8 módulos, cada um... Gostaria que nos desse uma ideia da parte prática de como é disponibilizado o seminário, para terminarmos esta nossa entrevista.
pode dar um desenho, sim? O seminário... Sobre o seminário, o conteúdo e o horário, a carga horária. Sim. O seminario más o menos son 8 horas por día, 2 días, un sábado y un domingo dedicado a esto y con unas pausas para poder pues, intercambiar y especialmente crear unión, porque es muy importante que durante ese seminario las personas, es decir, que no se trata de transmitir información, se trata de más bien lembrar de cosas que nosotros ya sabemos e integrarlas. Entonces, a intercomunicación entre las personas es muy importante para las personas poder avanzar juntos en esta comprensión y producir una transformación real. Después de este fin de semana, algún circuito neuronal ha cambiado, como decía Ramón Cajal, que es uno de los descubridores, digamos, de la neuroplasticidad, que nuestro cerebro, cuando comienza a pensar diferente, se crea otra ruta neuronal. El propósito de este fin de semana es salir con una visión diferenciada que possa permitir a pessoa ter uma vida com mais propósito, com mais riqueza das coisas que chegam, assim, tanto a nível econômico quanto a nível de relacionamento com as pessoas que o rodeiam. A propósito é isto. Por isso, todos esses resultados são sempre uma consequência da mudança interna. Por isso, muito obrigado pelo teu tempo e espero que esta mensagem possa ser rapidamente replicada, multiplicada na língua portuguesa. Um abraço e cá está mais um benefício deste fim de semana de crescimento e de transformação em Madrid, que tive este prémio de conhecer-te a ti e este projeto de educação alternativa. Muito obrigado e be happy. Ser feliz. Muito obrigado, António. Um abraço a você, também um prazer para mim ter conhecido, e um abraço a aquele português que está vendo esta entrevista, que espero conhecer. Muito bem. E assim, aqui está um contributo para um mundo bem bonito e melhor. Muito obrigado. Muito bem, tchau, tchau.